Você já ouviu falar que anjos podem assumir forma humana? E se eu te dissesse que, segundo a Bíblia, eles não só apareceram como homens, mas também comeram, foram confundidos com humanos e alguns até procriaram? Sim, a Bíblia deixa pistas de algo muito mais profundo e assustador. A carta aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores. Mas por toda a Bíblia, vemos anjos aparecendo como homens reais. Eles andam, falam e até comem. Ou seja, eles podem, temporariamente, assumir um corpo físico funcional. Mas será que esse corpo pode ir além e realizar funções humanas completas? Gênesis capítulo 18. Abraão vê 3 homens. Um deles é o próprio Senhor. Os outros 2 são anjos. E o que eles fazem? Comem pão, carne e leite. Comem mesmo, como humanos. Depois, em Gênesis capítulo 19, esses 2 anjos chegam a Sodoma. E os homens da cidade querem abusar deles. Confundem os anjos com homens normais. Ou seja, a aparência deles era convincente. Eles não pareciam seres etéreos. Pareciam gente de verdade. Mas a parte mais polêmica está em Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. E nasceram os Nefilins, gigantes, uma linhagem híbrida. Mas quem eram esses filhos de Deus? No livro de Jó, essa expressão sempre se refere a anjos. E no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, lemos que certos anjos abandonaram sua morada e foram presos por causa de uma transgressão. Qual transgressão? Muitos estudiosos e até o livro de Enoque dizem: foi a procriação com mulheres humanas. Mas isso é possível? Se anjos podem comer com boca, garganta e estômago temporários, será que poderiam, ao se rebelar, assumir corpos capazes de procriar? A resposta pode ser sim, mas como um ato ilícito. Não faz parte da essência angelical. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 22, versículo 30, que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Mas os anjos de Gênesis capítulo 6 quebraram essa regra e foram severamente punidos por isso. Segundo a tradição judaica do Segundo Templo, esses anjos foram liderados por Semjaza. Eles desceram, tomaram esposas, geraram os Nefilins e por isso foram presos no abismo. Apocalipse capítulo 9 e capítulo 20 falam desses seres encarcerados até o dia do juízo. Não são metáforas, são realidades espirituais ocultas por trás da história humana. Esse tema não é só uma curiosidade teológica, é uma chave para entender a gravidade da rebelião angelical. É sobre limites rompidos, sobre seres que ultrapassaram fronteiras estabelecidas por Deus e sobre o juízo divino que caiu sobre eles. O mundo espiritual é muito mais real e perigoso do que parece. Se os anjos podem assumir forma humana, o que mais pode estar caminhando entre nós sem que percebamos? E se Gênesis capítulo 6 for só o começo de algo que ainda vai se repetir nos últimos dias? Você acredita que os anjos caídos ainda estão agindo? Deixe nos comentários. Você acha que anjos podem procriar? Ou isso é simbólico? E se quiser que eu fale sobre o livro de Enoque ou o mistério dos Nefilins, comenta. Quero a parte 2.